Há uma grande variedade de bebidas alcoólicas espalhadas pelo mundo. O álcool é a substância psicoativa mais popular do planeta. O Brasil detém o primeiro lugar do mundo no consumo de destilados de cachaça e ocupa hoje a terceira posição mundial em produção de cerveja. São 12,4 bilhões de litros por ano, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, superando a Rússia e a Alemanha, pasmem. O álcool é a droga preferida dos brasileiros, 68,7% do total, seguido pelo tabaco, maconha, cola, estimulantes, ansiotílicos, cocaína, xaropes e estimulantes. No país, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem devido ao álcool. Motoristas alcoolizados são responsáveis por 65% dos acidentes fatais. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Além disso, causa 350 doenças, anotem, físicas e psiquiátricas, e torna dependentes da droga 1 em cada 10 usuários de álcool. O álcool é a droga que mais detona o corpo, que mais faz vítimas e é a mais consumida entre jovens do Brasil. O índice de câncer entre os bebedores é alarmante. Isso tudo sem falar da síndrome alcoólica fetal, a SAF. Você já ouviu falar? Ela é fruto do consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez, que é seríssimo. Junto a tudo isso, nós temos a convivência da sociedade, a conivência e a convivência da sociedade, das autoridades e da família para o uso de uma droga lícita, perigosa e letal. Álcool. É esse o nosso tema de hoje do Falando Nisso, que recebe uma autoridade no assunto. O Dr. José Mauro de Braz Lima, ele é professor associado de neurologia da Faculdade de Medicina, com mestrado, doutorado em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em neurociência pela Universidade de Paris, atualmente é coordenador geral de programa acadêmico de álcool e drogas da Universidade Federal do Rio. Tem experiência no campo da atenção básica de saúde, gestão de programas acadêmicos em hospitais universitários, é autor do livro Álcool e Gravidez, Síndrome Alcoólica Fetal. No Piauí, ele participou de um simpósio importantíssimo, o simpósio Álcool e Drogas na Contemporaneidade, no Brasil e no mundo também, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, e ele é o nosso convidado de hoje. Doutor, muito bem-vindo ao Falando Nisso. Eu acho importante falar sobre isso porque a SAF, em especial ligada ao álcool, a gente vai começar por esse assunto, porque falta informação sobre essa síndrome alcoólica fetal e, pelo visto, não é só no Piauí, é no Brasil e no mundo. O que é exatamente essa síndrome e de que maneira as mães devem se preocupar com ela? Essa combinação de consumo de álcool durante a gravidez, né, é relativamente comum devido à cultura do consumo de álcool por todos. Que é enorme. Agora, e ela é uma condição relativamente banal que decorre do uso de álcool na gravidez. Isso significa que beber, quando a mulher grávida está bebendo, ela está consumindo álcool pelas vias digestivas naturais, mas esse álcool cai na corrente sanguínea e chega ao feto, atravessando a placenta e entrando no cordão umbilical. Então esse é que é o perigo. O álcool, o etílico, entra no feto através da artéria umbilical, quer dizer, como se fosse uma injeção na veia. Uma injeção na veia. Então, um feto está em desenvolvimento e ele, sob o efeito do álcool etílico, perturba o desenvolvimento somático geral e principalmente o sistema nervoso. Então, a SAF decorre exatamente da exposição ao álcool do feto enquanto no útero. Essa condição era uma condição que já vem citada há muito tempo, isso tem até menções disso na própria Bíblia, quer dizer, isso já é uma condição conhecida, só que nunca foi valorizada. E mesmo entre os médicos, isso atravessou todo o século XX, só agora, nos anos 70, é que começou a ter uma atenção maior. E isso decorre de trabalho nos Estados Unidos, de trabalho também na Europa, principalmente na França, que começou a chamar a atenção para essa condição. No Brasil, nós não temos muita informação. Logo no Brasil, né? No que Brasil, se consome tanto álcool. E consome muito álcool. E mesmo ainda hoje nos Estados Unidos e na Europa, obviamente que se tem maior campanha encadeada por o governo americano,
tem lei sobre a SAF. Na Europa também existe já leis, existe uma consciência maior. Agora, entre nós, eu trabalho com essa questão há mais de 10 anos, chegamos a criar um ambulatório especial para isso, né? E o que é assim mais de levantar perplexidade é que somos um país que consome muito, como você falou, consumimos muita bebida alcoólica. Então, a estimativa é que a SAF é realmente um problema de saúde pública dos mais sérios entre nós. E que se precisa divulgar isso, informar, prevenir, tratar disso com a maior alertar, urgência. né? O interessante é que outro dia eu vi uma pesquisa britânica que revela que o consumo de álcool moderado pela mãe, né, durante a gravidez, não é prejudicial ao bebê. E aí a gente está falando de que índices? E o que o senhor pensa sobre pesquisas como essa? A gente não pode desconhecer que pesquisas e informações, né, no mundo da saúde atende também a alguns interesses. Já tivemos momentos em que havia matérias pagas para falar bem de, por exemplo, de bebida alcoólica dita não destilada, né, que é a cerveja fermentada. Tá? Tem momentos que também se procura associar o vinho à saúde. Obviamente que isso é uma relação que tem que ser considerado caso a caso. Mas como a gente, quando fala de síndrome alcoólica fetal, de mulher grávida, bebê, o risco é real, porque o álcool todo mundo sabe. Tem pessoas que com uma dose sentem algum efeito. Aí tem pessoas que com mais consumo vão sentir o efeito. Agora imaginar que um feto com 500 gramas ou com 1 quilo, um feto, né? Ele recebe, através do cordão umbilical da mãe, né, a concentração de álcool que ela tem, que ela está suportando. Então, essa concentração de álcool que é da mãe, uma pessoa com 60, 70 quilos, adentra pelo feto através da artéria umbilical, e então a gente vai ter uma concentração num feto com um peso desse mínimo, o álcool circulando. E nesse momento, durante a gravidez, quer dizer, durante toda a gravidez, o organismo está se organizando, está multiplicando, está crescendo. Então, botar uma substância que é o álcool, depressora do metabolismo celular, está incorrendo num grave risco. É óbvio que deve ter casos de mulheres que beberam uma dose, outra que não aconteceu nada. Mas, ao contrário, também é muito óbvio que mulheres que fizeram o consumo de bebida alcoólica tiveram crianças com baixo peso, baixa estatura, e às vezes as crianças nascem normal, mas vão ter problemas na escola por deficiência de atenção, distúrbio de comportamento. Alguns problemas que vão ser atribuídos a outras causas, né? Não o caso de consumo de bebida alcoólica. Então isso, eu acho que nós podemos, como você falou, considerar que essas pesquisas às vezes têm que se levar em conta. E eu falo isso com muitos anos trabalhando com isso, não vale a pena arriscar. Igual o trânsito. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. E eu coloquei até uma vez um outdoor, se engravidar, não beba, e se beber, não engravide. Tem essa relação. Agora, o interessante é que você citou o trânsito e citou também a mídia, como ela é perversa nessa indústria, nessa conexão com a indústria, que é a indústria do cigarro, que é a indústria da bebida, que são indústrias poderosas e que manipulam completamente, né? Interesses comerciais. Né? Interesse comercial. A gente tem que fazer filtros, na verdade, né? Por questão, nós colocamos às vezes isso em palestras, conferências, e para os alunos nossos, na pós-graduação, a gente orienta teses, orienta trabalhos, projetos. Nós não demonizamos a bebida alcoólica. A bebida alcoólica faz parte da cultura, desde os primórdios da civilização, até na Santa Ceia você vê Jesus Cristo com uma taça de vinho. Então, nós não demonizamos a cultura. Como médico e como formador de médico e professor universitário, nós trabalhando pelo lado das consequências deletérias.
Quer dizer, as consequências que prejudicam a saúde e são causa de doença e causa de morte. Sim, morre muito. Como você falou aí, os hospitais psiquiátricos, a maior parte dos doentes não são doentes mentais por doença psiquiátrica primária, são doenças psiquiátricas secundárias, o uso, abuso de álcool e outras drogas. Num pronto-socorro, se nós formos aqui no pronto-socorro, aqui em Teresina, vai ver que grande parte dos pacientes internados e atendidos na emergência tem alguma coisa a ver com álcool, pelo politraumatismo. E tem outros aspectos do próprio consumo de álcool, quer dizer, independente da dependência, tem a questão do uso e abuso, que tem outras consequências que são gravíssimas. Doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. E tem outras questões relacionadas à violência, aspectos sociais, os homicídios, a violência contra a mulher, a violência sexual. Quer dizer, tem outros aspectos sociais que são turbinados pelo consumo, pelo excesso da bebida. Então, como você está falando, se nós formos a uma delegacia, formos a uma prisão, uma população carcerária, mais da metade dos presos estão ali por problemas relacionados ao álcool ou às drogas. O roubo, o tráfico, o homicídio, violência. Então, nós temos mais da metade da população presidiária no Brasil, como um todo, ligado ao problema de álcool e droga. Quer dizer, não é ingênuo, entende? Pensar que a gravidade do álcool e as suas repercussões. Violência contra a criança, violência contra a mulher, delegacia de mulheres no Rio. Quando a gente fez um levantamento, mais da metade, 70% das queixas estava relacionado com alcoolismo em um ou nos dois partes do casal, as duas partes do casal. Eu fico preocupada porque, que eu imagino que é a preocupação do nosso telespectador também, a legislação, ela precisa sempre se adequar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a lei seca, que terminou dizendo, não, tem que ser tolerância zero em relação ao álcool. As campanhas, elas não sensibilizam as pessoas. As multas, no caso do trânsito, não basta só doer no bolso. Parece que tem que doer na alma, parece que você tem que ser uma vítima para poder você ter uma mudança de comportamento. A informação é poder e as pessoas elas não estão tão atentas, né, em relação a isso. Tem uma luz no fim do túnel, doutor? Não é fácil, tem, mas a questão, como você viu, a questão é complexa. É complexa pela natureza, a natureza das questões que relacionam o uso e abuso de drogas, incluindo o álcool, né? Logicamente que existe problemas no mundo inteiro, mas existe também ações efetivas, e as ações efetivas não são só da saúde, não é só o médico que vai resolver. Por isso, nós estamos trazendo com esse trabalho que a gente tem feito, não uma desmedicalização, mas é dizer que só o médico não resolve, como também só o psiquiatra não resolve. Então a gente está evoluindo com a questão do álcool, principalmente, para sair só do foco da saúde mental e passar para o foco da saúde pública. As pessoas têm que se responsabilizar também, né? E as pessoas então têm que ser informadas. Então uma pessoa informada, sabendo que beber e dirigir pode ser causa de acidente, e esse acidente pode levar à morte de alguma pessoa, ela não pode alegar desconhecimento, aí ela se torna responsável. Por isso que a gente tem feito um trabalho em Brasília, lá no Rio, chamado dolo eventual, que a pessoa dirigindo sob efeito do álcool sabe que tem um enorme risco de provocar acidente e com vítimas fatais. Então, por isso é importante que nós tivemos agora, no ano passado, numa discussão, foi uma audiência pública em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no STF, para discutir uma ação de inconstitucionalidade contra a lei seca. Né? Eu lembro desse episódio. E aí nós fomos e conversamos realmente a lei seca, a 11.705, 2008, essa lei tem umas brechas de inconstitucionalidade. Tudo bem. Mas o que nós não podemos aceitar e que não é constitucional é o Brasil hoje estar enterrando quase 50 mil pessoas por ano mais que uma guerra, morrem, né? Mais do que a guerra. Como você falou, a guerra da Síria agora, que matou 70 mil pessoas em 2 anos, no Brasil nós matamos mais no trânsito do que na guerra da Síria. Mas no Brasil tem a questão também, além desses aspectos todos que a gente está colocando, tem a questão da impunidade. As pessoas sabem que se beber e dirigir, elas estão colocando a própria vida em risco e a vida do outro.
E a impunidade, me parece, aqui no nosso estado a gente tem N casos de pessoas que assassinaram famílias inteiras no trânsito e não aconteceu nada com elas. Aí vira isso um crime culposo. Quer dizer, responde em liberdade. A legislação é conivente também, né? Mas aí, se a gente vê, não só na questão de álcool e droga, mas muitas outras coisas, né? Nosso arcabouço jurídico é muito fraco. É um arcabouço jurídico que tem suas bases lá atrás, meio patrimonialista, meio protetor. Eu falo como médico que atendo vítimas de trânsito e falo também como professor formando as pessoas, né? Eu acho que tem que ter uma conscientização e está acontecendo. A lei seca é um passo positivo para isso, mas falha quando o indivíduo nessa situação provoca a morte de inocentes, de outras pessoas, e responde às vezes pagando uma pena pecuniária, uma pena de cesta básica. Então em Brasília existe lá essa estrutura do juizado especial, a promotoria especial no Ministério Público de Brasília. Nós estamos com uma lei agora em pleno andamento para ser aprovada no Rio, que discute a criação de um juizado especial de crimes de trânsito. Aí seria um outro aspecto, né? Já pensou se isso é replicado em outros estados também? Que é um avanço, né? Aqui no Piauí, nós estamos com esse trabalho aqui em Teresina com o governador Wilson Martins, que está, vamos dizer assim, aderindo, está se envolvendo, porque é importante que o poder público se envolva profundamente com essa questão para poder também contaminar as outras instâncias das autoridades e a própria sociedade. Porque é fundamental que o poder público também assuma esse poder de executivo, legislativo ou judiciário na campanha. Aí a luz no fundo aparece. Tem muitos mitos e verdades sobre essa questão da bebida, né? Por exemplo, essa história de que o teor alcoólico da cerveja é só de 5%. Tem cervejas que são mais encorpadas, né? Cerveja com 8, 9. Com a mesma coisa em relação a outras bebidas que são destiladas, Destilada, né? Mas isso é um mito, né? Tem um mito aí. Eu queria inclusive, que você falasse pra gente de alguns mitos e verdades em relação à bebida. Mitos. Então, esse é um deles, né? Esse é o mais flagrante, o mais absurdo. Como é que nós aceitamos essa informação dessa cultura? Então, isso refere-se, eu depois passo um artigo que eu escrevi há algum tempo, falando da propaganda enganosa. Isso é uma verdadeiramente propaganda enganosa, né? Porque nós temos no Brasil uma questão que, quando eu trago e recebo colegas de fora, da Europa, dos Estados Unidos, para fazer nossos eventos, né? E eles se espantam com uma questão que é bem marcante, a propaganda maciça de cerveja. A propaganda maciça de cerveja aparece de manhã, de tarde e de noite, nos intervalos das novelas, das 8 ou das 9. Às vezes tem intervalo que aparece duas chamadas de propaganda da cerveja. Os jornais, existe trabalhos de empreendedorismo na indústria de cerveja. Hoje de manhã nós conversamos sobre isso. Quer dizer, considerando que a cerveja... A indústria da cerveja produz a inclusão social. Não, é um absurdo. Eu não estou demonizando a cerveja. Sim, eu estou dizendo o erro na informação. Está dizendo que é desigual, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar mecanismos de proteção, de blindagem para uma indústria que é gigante, bem articulada, rica, poderosa, rica. E no Brasil, nós temos notícia, não está no jornal O Globo, que eu acompanho, não está na área de polícia, mas está nem na área de saúde, está na área econômica, que é uma empresa de cerveja, uma indústria forte aí de cerveja, um jornal, está lá. As três maiores de valor de mercado é a Vale, a Petrobras e a Ambev. Olha só. A Ambev agora acabou de ultrapassar a Petrobras, quer dizer, em valor de mercado. Então nós temos no Brasil uma indústria altamente competente, altamente produtora e em valor de mercado. E aí, quando nós olhamos a revista Forbes, de vez em quando eu vou olhar, que não tem nada a ver com a Forbes, eu sou saúde, né? Mas só por curiosidade, claro, ela sai lá com os mais ricos do mundo. Não me interessa saber quem é o mais rico do mundo. Agora, no Brasil, a gente vai sabendo as coisas. Então, um dos mais ricos do Brasil, o mais rico, estava na pole position, era o Eike Batista. Era, né? Ele vive subindo e descendo. Então, agora ele caiu muito, mas ele foi ultrapassado por um dos donos da Ambev. Então, nós não estamos, são pessoas competentes, são brasileiros que fazem negócios no mundo inteiro, comparado aos grandes empresários no mundo. Mas nós vivemos aqui no Brasil, então, uma situação esdrúxula. A propaganda de bebida alcoólica, por lei, é proibida.
a Lei 9294 de 1996. Então, essa lei diz, é proibido propaganda de cigarro, produtos fumígeros, bebida alcoólica. Mas a cerveja escapou disso. A cerveja não escapou. É um trabalho que foi feito, possivelmente, com legisladores na Câmara dos Deputados, ou no Senado, muito lobby, que não pode ser ignorância, mas foi feito um trabalho de forma que ficou proibido propaganda de vinho, propaganda de uísque, de cachaça e de vodka. Cerveja não. Adolescentes que são proibidos de consumir bebida alcoólica, né? Menos de 18 anos, né? E são expostos... Pelo menos eram para ser, né? Não são fiscalizados. Não são, mas são expostos frequentemente, porque a propaganda é livre, maciça de cerveja, a essa mensagem lúdica da cerveja. Então, não que ele vá beber até, mas ele está incorporando aquela mensagem. Claro. Então, quando o dia for beber, toma cerveja numa boa. E os índices em relação aos acidentes de trânsito são bem negativos, tanto que entre 20 e 29 anos, o percentual de jovens que morrem de fato, ou que causam acidente, ou que têm problema, ou que ficam amputados para o resto da vida, é enorme. E o que eu acho também que é burro no Brasil é que se o Congresso faz o lobby e ele tira todas as outras bebidas e mantém a cerveja porque é uma indústria poderosa, é burro porque o custo para a saúde pública, inclusive, é imensurável. Não, e o custo de vidas perdidas de jovens? São coisas que não voltam mais. Então não se pensa no país, né? E quando você olha no seu entorno, colegas, amigos, familiares, sempre vai ter alguém que teve algum problema sério em acidente de trânsito. No Brasil, quando nós falamos do ponto de vista epidemiológico, em causa-morte, a primeira causa-morte no Brasil na faixa de 18 a 30 anos é acidente de trânsito. Acidente de trânsito. E quando ocorre nessa faixa, 80% tem álcool no meio. Então, agora, a cultura do álcool, ela vem desde cedo. A criança nasce. Né? Eu não sei no Rio como fala, mas aqui a criança nasce com uma semana, o mijo do menino. E o mijo do menino é regado a quê? A álcool. Então a cultura do álcool está presente desde cedo, né? Então, mas poderíamos ter a cultura do álcool. No Rio como que é? Não é o mijo do menino que comemora? Como é que fala lá? A comemoração. Né? Vai comemorar, mas aqui é o mijo do menino. Mas existe essa cultura no mundo inteiro, então tudo bem, a gente tem o bom senso de não demonizar por exemplo, aquela experiência americana, que foi a lei seca da década de 30. É isso que eu queria até inclusive saber, doutor Zé Mauro, pegando já o gancho, como é que os outros países resolveram isso? Então, nós tivemos esse exemplo, que foi um exemplo assim, fantástico, um exemplo bem marcante das situações que foi uma emenda americana criada em face das graves consequências do alcoolismo no início do século XX, quer dizer, nas primeiras décadas. Nossa, faz tempo que eles cuidaram disso, né? Então foi proibido a bebida alcoólica. Aí a proibição da bebida alcoólica deu uma maior complicação, crise. Aí começou a ter o tráfico, começou a ter a parte ilegal, né, distribuição. O que surgiu nessa época, foi famoso, foi o Al Capone, né? Sim. Que surgiu o banditismo. Então, isso durou 10 anos e ficou inviável continuar. Então, essa experiência radical, fundamentalista de acabar com a bebida alcoólica, isso é inviável e isso não é por aí. Mas aí não regulamentar... Mas tomar conta, e houve cuidado. Então, que esses países, eles têm uma política de saúde pública e até também de segurança pública, de um controle muito sério. Não é? E esse controle sério, ele fala sobre indivíduos que, se tiver acidente em relação à bebida alcoólica, o indivíduo pode ser preso, ele já sai algemado do lugar do acidente. Isso nos Estados Unidos. Na Europa, a França deu um exemplo para a gente que nos serviu de base para a lei seca. Nós levamos esse trabalho para Brasília na época, um evento que nós fizemos com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, o Ministério da Cidade, o Ministério Público, em que trouxemos um colega da França, porque nos anos 90, meados dos anos 90, morriam nas estradas da França cerca de 16 mil pessoas por ano. Essas 16 mil pessoas por ano, para a população francesa,
que Muita estava gente. em termos Sim. de 60 milhões de pessoas, ela daria 25 mortes para cada 100 mil habitantes. E eles resolveram como? Resolveram isso, exatamente. Primeiro, com a decisão do governo, do poder executivo, poder público, né, estabelecido em parceria com o poder legislativo e o poder judiciário, de atacar essa questão. E fizeram, então, as blitz, começaram a botar radar e a lei começou a ser muito pesada. O indivíduo, às vezes, quando sofria um acidente desse, ou provocava, e tivesse sob efeito do álcool, uma multa pesada, a gente tinha que vender o carro. Pode ser que a gente, então, tenha um começo aqui, né? Como você falava ainda há pouco. Mas chegava a ser preso lá, né? A lei era respeitada, na verdade, as campanhas eram levadas a sério, as blitz eram constantes. E tinha também uma coisa que nós tivemos, como eu falei contigo, ano passado nós tivemos uma audiência pública no STF. Então, lá a minha proposição e constatação foi que, apesar da lei seca, que foi colocada em ação em 2008, o Brasil não diminuiu o número de mortes. Nós acompanhamos. Continuou aumentando o número de mortes. No Rio de Janeiro, foi um pouco mais ligado à lei seca, diminuiu a extensão da curva, mas não houve diminuição. Morria, 2012 matou mais que 2011, 2011 morreu mais gente do que 2010. Por isso que foi feita essa modificação. Modificação agora. Na verdade, a gente queria estar falando muito mais com essa autoridade, que é o Dr. José Mauro de Braz Lima. Ele é uma autoridade nesses assuntos, né? Tem feito palestras pelo Brasil inteiro, ocupa posições estratégicas no trabalho de prevenção, principalmente da síndrome alcoólica fetal, que a gente começou a discutir e que ele veio ao Piauí, inclusive, por conta de um simpósio que discute isso. Aliás, eu, inclusive, recebi uma camiseta linda dessa campanha. Queria dar parabéns ao Piauí, né? A Secretaria de Saúde, por estar atenta a isso e não deixar as mães à mercê disso que não é uma fatalidade. Né? Na verdade, se você ingere bebida alcoólica, você está prejudicando o seu filho. Não deu tempo a gente falar de crack, mas a gente falou de álcool, que é uma droga muito mais consumida e que mata muito mais do que o crack. Quem sabe numa outra oportunidade. Estou à vontade e à disposição. Essa questão do álcool é tão importante que o Brasil está dentro do contexto da Organização Mundial de Saúde até 2020 para uma campanha séria em relação ao combate ao uso de álcool. Então, a gente vai falar sobre isso muitas vezes, não só no Falando Nisso, mas durante toda a programação da Rede Meio Norte. Muito obrigada pela entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço e fico à disposição com o maior prazer. Muito obrigada. Olha, você quer